Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. De que rimos? Humor é coisa grande. Neste universo quase sem fim, Lacan, em seu quinto seminário, entra cortando. Uma coisa é o cômico, outra é o xiste. Começa por separar nossos risos em dois grandes rios. De um lado, as videocassetadas, as crianças fofas, os gatinhos mais inteligentes que os cães e tudo mais que nos leva a rir pelas trapalhadas da existência, que é sempre mais destrambelhada do que nossos cálculos. É essa a ideia do cômico. Rimos, então, porque o excesso vital que passamos os dias a educar e a ortopedizar retorna a nós nessa identificação dual. Nos identificamos não apenas com o adulto que se estatela na casca de banana, mas igualmente com a criança que jogou a casca. Do outro lado está o xiste, que diz respeito à possibilidade de se produzir uma nomeação para alguma coisa que precisa ser dita, mas resiste a se materializar. No xiste encontramos o que não se podia dizer e, ao mesmo tempo, o gozo. Rimos por abrirmos a porta além da qual não há mais nada a encontrar, abrindo a porta para uma outra cena. O humor e o riso são uma vitória sobre o supereu, e talvez por isso a tese lacaniana de que uma análise tende a aumentar as risadas. Esse é um recorte do texto Rir-se, do Marcos André Vieira, que está publicado no Boletim Gaio, da revista da EBP São Paulo. Hoje recebemos a querida Tânia Abreu, que é membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, foi analista da escola em exercício de 2020 a 2023, é mestre e doutora pela Universidade Federal da Bahia. É uma alegria ter você conosco hoje, Tânia. Então, para dar um pontapé na nossa conversa, já vamos fazer duas perguntinhas que poderiam render um episódio inteiro. Como é que foi seu encontro com a psicanálise e quando você decidiu se tornar psicanalista? Bom, boa noite, é um prazer enorme de minha parte estar com vocês aqui. Agradecer muito o convite, né, de muita responsabilidade. Eu estava lendo no Instagram o lugar do podcast de vocês e nas classificações deles, que é orgulhosíssima. Então, muito obrigada. É um tema que me é muito caro, porque ele toca, né, no final da minha análise. E, bom, o tempo na psicanálise tem essa dimensão, né, do aprecur. A gente vai lá na frente, volta, né? Quem for ler a minha tese de doutorado, na qual eu trabalhei todo o meu percurso, vai ver que a solução, né, final da minha relação com o tempo, com a hiperatividade mental, ela recebeu o nome do tudo junto e misturado. Então, é possível que nesse podcast saia também as coisas tudo junto e misturado. Porém, como o Sérgio Laia fez um comentário lindíssimo quando eu falei na EBP Minas, é como uma obra de arte contemporânea, né? As coisas estão assim misturadas, mas tem um fio lógico que vai, né, permitindo seguir o raciocínio. Então, falar da minha análise, falar do final da minha análise, que abarca a questão do humor, é também falar do meu encontro com a psicanálise, né? Eu tenho uma certa cota de raciocínio
exato de raciocínio lógico que me levou pela via do pai a fazer engenharia no primeiro momento, no primeiro ano dos meus estudos, né? Mas por contingência, eu encontrei uma colega que hoje é psiquiatra, né, colega da minha irmã, e ela disse: Eu acho que você podia fazer psicologia, numa piscina, assim, numa piscina sob o sol da Bahia, né? E aí ela disse: Eu acho que você escuta muito bem, mal sabe ela que a gente faz mais ler do que escutar, mas acho que você devia fazer psicologia. Pronto. Foi a senha para que eu então entrasse, né, na Universidade Federal da Bahia em psicologia, e logo no primeiro ano, né, a gente dava no currículo, que não é mais o mesmo, mas a gente se deparava com a psicanálise logo no primeiro ano, e ali eu me apaixonei. E no primeiro trabalho que a professora até pediu que a gente fizesse, encontrei esse trabalho outro dia, era sobre o texto de Freud, o inconsciente. Aí eu tirei a nota máxima, tirei um S. Para uma pessoa que padeceu a vida inteira da inibição a inibição do saber intelectual e certamente sexual também, é, foi um grande encontro. Pronto, então ali eu tinha o quê? 20 anos, né? Quando eu entrei na faculdade de 19, entre 19 e 20 anos. Então, eu já me defini pela psicanálise, já me defini pela área clínica, e aconteceu uma coisa muito interessante. Nós éramos três Tânias, né? E desde esse momento, Tânia Abreu, por conta para diferenciar das outras, aquela menina que gosta da clínica, aquela menina que vai trabalhar na clínica, né? Então, isso foi circulando, então eu não tive, né, nenhuma dúvida sobre que seria a psicanálise, né? Tempos depois, no final da minha análise, eu volto já para a universidade, né? Eu descobri que a questão da psicanálise é marcada muita influência do pai, né? Meu pai era leitor de psicanálise, né? E ele era leitor de Erich Fromm, que se escreve diferente, mas é o próprio nome daquele que foi meu último analista com quem eu terminei a análise. Então, o significante da transferência tinha a ver com o pai que marcava e marcou toda a minha vida profissional. Então, voltando à universidade, foi assim que eu fiz o encontro com a psicanálise, né, com esse desejo decidido desde o início. E eu tive um segundo momento de encontro com a psicanálise, que foi quando eu encontrei com a Escola Brasileira de Psicanálise, assim nomeada, a partir de 2005. Não, a fundação da escola foi em 1995. 95, né? Mas antes a gente tinha em cada estado, né, as instituições que foram dissolvidas para que a escola surgisse. E eu, muito novinha, em 1983, né, eu estava em Paris, foi a primeira vez que eu fui à França. Quando eu voltei, aí teve a estreia da Clínica Freudiana, né, a estreia mesmo, você sabe que baiano não nasce, né? Estreia, que é a inauguração da Clínica Freudiana, que eu fui convidada, né? E aí dali, pronto. Foi um outro encontro. Agora, acontece que um encontro marcado por esse sintoma, né, que me levou à análise, né, forte da inibição, né, intelectual. Então, assim, cada trabalho para apresentar, meu Deus do céu. Então, hoje, a inibição hoje é um sintoma do século XXI, né? Quer dizer, muito, muito marcada as pessoas por conta de tudo que a gente vê das performances, né? As pessoas não chegam assim para o que a gente está fazendo aqui, né? Olha, pensamos em tal coisa, você fala sim. Não, as pessoas têm que ter o script feito, falado, porque não pode errar, porque é a performance, porque o mercado, né, é competitivo, blá, 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 blá. Então, eu acho que isso, de certa forma, atrapalhou um pouquinho, o meu caminhar, mas nunca desisti, né? Então, às vezes acontecia demais comigo. A gente estava numa conferência e a pergunta vinha, eu formulava tudo, mas não levantava a mão. Daqui a pouco do lado, meu Deus do céu, né? Então eu ficava naquela ali entre os meus pares, enfim, né?
Então, em 95 veio a escola, em 99 teve a dissolução, né, das instituições, e em 97 eu já era membro da escola. Então, eu entrei para membro da escola, acho que tinha 35 anos, né? Muito nova. Então, esse foi na verdade, eu diria assim, um dos meus depoimentos, né, do PAS, como a gente chama o que a gente escreve, tem todos entendem quando a gente fala de passe no âmbito, né, da psicanálise, de orientação lacaniana, da Escola Brasileira de Psicanálise. Eu falei de um reencontro, né, mesmo na universidade, porque o encontro inicial foi através do pai, né? Então, foi esse primeiro grande encontro que eu não sabia, só pude saber, inclusive depois da nomeação, que isso é uma coisa interessantíssima. Tem uma série de coisas que estão aí ao longo, veja, minha última análise foi no 17, 18 anos. Foi justamente de 2000 a 2017, final de 2017, 2018, né? E somente quando a gente vai escrever os depoimentos é que algumas coisas vinham aparecendo com mais clareza, né? Então, essa questão do reencontro com a psicanálise na universidade, na escola, né, que já estava lá posto pelo viés do pai. E tem ainda um outro momento que me parece importante, que é quando eu comecei a achar que a minha clínica era uma clínica psicanalítica, né? Porque é necessário uma passagem também, né? A gente clinica, né? É muito comum, né, se escutar em supervisão as pessoas dizerem, eu não cobro, eu acho que eu não estou, né, que eu estou enganando as pessoas, que eu não sei, que eu não mereço, que eu não posso, né? E há um momento onde você sente que a escuta, né, ela está absolutamente conduzida, né, por um discurso analítico. Ninguém fica todo o tempo em um discurso só, né? Tanto quando a gente está submetido, quando a gente está dirigindo uma cura a esse passeio pelos quatro discursos, né? Mas quando você começa, né, a poder pensar num sintoma analítico, numa entrada em análise, né, pelo viés, nessa passagem, né, que não é só a passagem para o divã, né, mas é necessário a participação do analista no sintoma que lhe acomete, né? Então, eu diria que foi um novo encontro. E ainda, né? Essa foi uma pergunta que me foi feita em janeiro de 24, né, quando eu fui falar sobre o meu primeiro depoimento pela EBP, na conversação sobre o passe em Paris. Que efeitos tem, né, na condução das análises o fato de se ter feito o passe, né, o fato da nomeação? E eu pude dizer que eu resgatei uma coisa que eu, muito novinha, também li. Por que que Lacan faz sessões ditas curtas? Lacan não faz sessão dita curta, ele faz sessão de tempo variável, né? E tem, dentre outras razões, um motivo que é o efeito de pressa, de promover uma certa pressa. Então, o passe e me dar conta, né, dos elementos, porque o que a gente faz nos depoimentos é, sobretudo, formalizar aquilo que a gente vivenciou, né, para a gente mesmo, inclusive. É, esse time, sabe? Essa coisa assim, um pouco mais rápida, eu diria um pouco mais, para usar uma palavra do momento, empoderada, né, no sentido de poder dizer, né, é isso, marcar, né, o discurso de uma analisante. Claro que a gente perturba as defesas, mas não deve perturbar o sujeito, né? De modo a que caia todas as defesas de vez e um vazio insuportável ali apareça. Então, eu faria esse percurso, né? O encontro da psicanálise pela via do pai, o reencontro pela via acadêmica, né? E uma virada, porque verdadeiramente você fazer o passe é poder passar do lugar, né? É poder, eu vou concluir, passar do lugar de analisante
para analista, mas voltando para o analisante. É um circuito funcional, porque do lugar de analisante a gente não sai nunca, né? Não podemos sair. Se há algo comum em todos nós numa escola, é que somos todos analisantes, né? Sim, maravilhoso você dizer isso, Tânia. Inclusive, é uma coisa que a gente conversa muito, eu e a Licene, sobre é, o modo como hoje a psicanálise está nas redes sociais, nos programas de televisão, nos podcasts, né? Mas como é importante a gente localizar isso que você traz, que no Instagram não há analista. No Instagram pode-se falar de psicanálise a partir do lugar de analisante. Esse é o lugar do qual a gente não sai mesmo, né? E aí, pensando nisso, já que você trouxe já a tua história com o passe, nós escutamos um dos seus depoimentos aqui em Curitiba, eu e Licene, Eu já tinha numa das escutado jornadas. antes no Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, que foi o primeiro testemunho, né? Ah, Que é, isso. feminino em familiar dizer o início. Uhum. Eu escutei É, a primeira vez lá. uhum, verdade. E aí nós recolhemos do seu depoimento que o humor teve um valor muito significativo, teve e tem um valor muito significativo não só Uhum, na sua análise, mas na vida, né? sim. E Uhum. a gente queria que você falasse um pouquinho mais disso. Então, teve uma coisa assim muito interessante. Eu relatei, acho que no primeiro depoimento, né? Que é, na verdade, onde a gente não necessariamente é o melhor ou o pior, não me interessei por essas classificações, mas é onde você bota, né, o filé mignon de tudo, que você tem que comunicar, né? Você tem que ensinar. O que que a escola espera dos AES é que ela ensine o que aprendeu com a própria, que o AE ensine o que aprendeu com a própria análise, né? Isso eu aprendi com o Lohan. E numa das últimas sessões, é, eu entrei na sala do analista e tinha um furo, um buraco, um furo mesmo. Não era um buraco, um furo, era uma, algo assim de um declive, né, no divã. E eu estava tomadíssima com a questão da política, isso era 2018, e eu disse, olha, é assim que o Brasil vai ficar se aquele coiso ganhar. E eu não fiz, no momento, a associação do coiso com coisa, né, enfim. Mas era, de fato, aquela coisa inominável, porque a gente não podia nem dizer. E aí surgiu ali um certo sorriso, e foi praticamente uma dos últimos momentos da minha análise. Depois disso, é, veio a questão do dinheiro, que eu não tinha me dado conta, mas eu chego para a última sessão cheia de. Eu pagava numa outra moeda, que não era nem a minha nem a dele, cheia de notas de um. Eu falei assim, ih, ó, o resto de todos esses anos está aqui para pagar, né? E aí coloquei. Então, eu tinha um certo gracejo, né? Assim, que é próprio da minha pessoa, mas ao final me veio essa, né? Eu disse, olha, de fato não tenho mais o que falar, só, né? Uma concordância, e aí na porta eu disse que o humor era a minha saída, mas de um modo meio enigmático para mim própria, né? Como que, o que é que eu quis dizer? Eis que saio dali, né? Passaram-se os 3 anos, porque agora a gente faz os depoimentos em 2 anos, né? Mas isso foi uma mudança no estatuto. Quando eu fui nomeada, eu fui uma das últimas, que ainda a gente falava durante 3 anos. E eu nunca dei um tratamento maior a isso. Veio uma coisa, veio outra, enfim. E aí, em 2024, a Licene até veio para a nossa jornada. Nossa, daqui da EBP Bahia, que foi As Paixões do Parlétrio. A gente já tinha trabalhado as paixões do ser, o amor, o ódio, a ignorância, e nos dedicamos às paixões
né? Que seria o quê? O Gaio Saber, em francês é não é guerre, acho que é o Gai Guy, Savoir, Guy Savoy. Gai Savoir, né? Porque em inglês seria em inglês. O Gai Savoir, a cólera, o mau humor, né? E é isso que um colega contingencialmente, que esse é um outro, né? É o tempo que de fato marca o final de análise, é a contingência, né? E é interessante, porque a gente ouve colegas dizer, eu estava esperando uma contingência. A contingência não se espera, ela, né, acontece. E em um dos meus depoimentos em Brasília, o Gui Brioli disse: se tivesse que dizer o nome do seu passe, Tânia, seria a contingência. Porque, de fato, eu vivia, né, como se a cada esquina pudesse acontecer uma contingência, né? Então, contingencialmente, o colega então diz assim: qual que seria o lugar do humor nas paixões do Parletre? Eu aí lancei mão desse tema, propus a um grupo de colegas e o trabalho, né, que foi onde eu realmente pude dar uma versão ao que queria dizer, sair de uma análise pela via, né, do humor, é, foi isso, os usos, né? Aí surgiu o trabalho da plenária, que foi os usos do humor na experiência analítica, né? E ali eu comecei o trabalho com os colegas, justamente resgatando, né, o que queria dizer essa saída. Quando eu estive em Paris, um colega da Argentina me questionou, mas eu não sei se você saiu pela via do humor ou pela via de um tratamento à inibição intelectual. E uma coisa está ligada à outra, né? Porque diante o grande lance do humor é quando a gente se dá conta de que o percurso de análise, para mim, eu vejo a partir de duas vias. Uma, que é você transformar em comédia o que foi a grande tragédia da sua vida, né? Então, quando você olha para trás e pode dar risada. Aí vem a dimensão do riso, de tudo que lhe levou a uma análise, que você olha para trás, né, e diz: meu Deus, mas tudo isso fui eu. Eu sofria verdadeiramente por tudo isso, que tem um quê de cômico, né? E eu vou fazer uma distinção que me parece importante entre o cômico, o xiste e o humor, né? Então, o nome de um percurso analítico, de uma experiência analítica, bem pode ser esse: passar da tragédia à comédia. E a outra vertente que ambas se ligam na questão do humor é que, ao meu ver, não existe a possibilidade de você fazer um final de análise. Não precisa fazer o passe, isso é uma outra coisa. Chegar ao fim de uma análise sem ter dado um tratamento ao superior. E aí, novamente, a gente cai na dimensão do humor, né? Então, se num primeiro momento, voltando para a minha experiência, a ideia do humor, que sempre esteve ligada ao pai, me causava um certo medo. É tanto que as ideias, assim, os xistes vinham na minha cabeça e eu voltava, porque ser inteligente, né, ser bem-humorada, remetia ao pai, poderia remeter o problema da bipolaridade que ele tinha. Eu contei isso no primeiro depoimento, né? Então, poder passar, né, por essa dimensão, né, desse medo, dessa cola que havia entre o ser inteligente, né, e poder ser, porque ele era brilhante, né, já é falecido, e poder também ter essa bipolaridade, que sempre foi vista e trazida pelo discurso materno como muito, muito perigoso, né? Então, a minha família é uma irmã mais velha, depois vem a mim, né? E o terceiro filho era absolutamente temido, né? Nas ideias que passavam para minha mãe, né, sobre esse problema. Então, sair pela via do humor equivale a dizer dar um tratamento ao superior. Por quê? Porque o que Freud vai nos dizer? De tudo que eu já li sobre a ideia do humor, o que mais me encanta é o texto de Freud sobre o humor de 1927. Quer dizer, é um texto que 22, 20 e poucos anos depois, ele resgata do xiste a sua relação com o inconsciente,
Já com a segunda tópica, já com a virada de 1920, né, quando ele descobre que, ok, o prazer é importante, mas tem algo que vai além do princípio do prazer. E nesse texto, ele vai justamente dizer que o cômico, ele não diz nesses termos, porque ele não fala de imaginário real e simbólico, mas ele traz a dimensão imaginária do cômico, né, que é necessário duas pessoas. Ele vai dizer que uma ajuda que o inconsciente dá à comicidade se chama xiste, e uma ajuda que o supereu vai dar ao cômico se chama humor, né? Então, de certa forma, o humor é o triunfo, né, do supereu. Olha que interessante, porque que eu me encantei com esse texto. Primeiro, que ele vai dizer que o humor é subversivo, é malandro, é ousado, são outras palavras que estão lá, né? Mas não tem nada de uma certa acomodação. E Freud vai dizer que o humor é o triunfo do supereu sobre o eu, né? Ele vai dizer que é como se fosse um adulto, né? Um pai e um filho, né? E que o supereu vai ganhar, digamos, vai dominar o eu. Como assim? Supereu ligado a riso, a sorriso, se a gente tem do supereu a ideia de que ele é sempre severo, herdeiro, né, da instância paterna. E aí ele vai dizer que nesse texto ele diz que não, que é possível a gente pensar, né, através no humor, no supereu com uma outra função que não seja só essa função de repressão. E o que cai muito, de modo muito bom, com o que Lacan vai nos dizer, que o humor envolve o gozo, né? Envolve a satisfação gozosa, que vai além do princípio do prazer, né? Então, o humor nos permite é, pensar numa outra relação com o supereu, uma relação mais amena, uma relação mais, né, de um gozo menos feroz, digamos assim, né? Porque, no meu caso, a instância do supereu era absolutamente feroz, né? Então, o supereu, representado pela figura materna, era ponto de, se eu tivesse entre os meus no encontro, né, eu ficava mesmo calada, paralisada, né? E foi necessário um longo trabalho, né, a esse supereu, até poder chegar a algo de uma certa irreverência que é dada pelo humor. Entende? Porque que só depois, quando eu comecei a me dedicar, justamente no ano passado, a essa ideia, né, do humor, sua diferença do xiste e sua diferença do cômico, que eu vou entrar um pouquinho mais detidamente, eu pude ver que era uma nova versão do superior. Era um tratamento do superior e era um descolamento entre inteligência com doença, né, e burrice com o intelectual. Então, por isso que é uma saída, né, sintomática, digamos assim, a saída dessa problemática, dessa equação sintomática, digamos assim, que junta humor, supereu, né, e um final de análise com a solução, que recebeu o nome, com a bricolagem, digamos assim, que recebeu o nome do tudo junto e misturado, né? Agora, eu me interessei para esse trabalho. Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque eu sou, de fato, uma metralhadora. Não, o que eu ia mencionar quando você traz essa questão do supereu, né, e do humor, porque eu fico pensando, né, que às vezes a gente escuta as pessoas, muitas pessoas falando que são bem-humoradas e que leem o bom humor como esse fazer piadinha depreciativa de si ou do É. outro, como se isso fosse também sinal de bom humor, né? Talvez isso me gera uma dúvida, se isso, será que isso realmente é um humor? Né? E aí eu acho que quando você traz essa relação com o supereu, me faz pensar de que modo que isso se coloca, quando essas sacadas têm muito mais um tom depreciativo do que propriamente de um fazer rir. Uhum, uhum, sim.
Não sei se foi na terceira parte, na última parte dos xistes e sua relação com o inconsciente, ou se foi no próprio texto do humor, que Freud faz. Ele elenca, né, as modalidades de humor, né? E essa é como se fosse dentro do humor o triunfo do narcisismo quando você mete o dedo, né? Através do humor, você vai lá e mete o dedo no furo do outro, né? É isso que você está dizendo, né? Quer dizer, e no meu primeiro depoimento, eu relatei como que eu tinha isso, né, de através do humor atingir o furo do outro para que, vamos pensar no circuito pulsional, de mim sair a brincadeira, Licene, como você traz, vai lá no outro, afeta, e qual é a resposta? O outro me bate. E aí, né, está feito o circuito pulsional próprio do masoquismo, mas a pulsão ela é sempre ativa, né? Quer dizer, o sujeito que provocava isso. Então, isso era um uso, muito boa a sua pergunta, porque me permite dizer isso, um uso sintomático do humor. É diferente de, ao final, ao me dar conta disso, um novo uso do humor como um meio de tratamento desse supereu severo, né? Então, é tudo muito, assim, imbricado. Agora, no texto, o Freud vai trazer isso, né? E no texto do livro Variações do Humor do Millet, que eu recomendo vivamente a todos, né, a leitura, óbvio que ali você vai encontrar a vertente patológica, né, das variações do humor, quando ele leva para a mania e para a questão da melancolia, mas ali o Millet vai trazer essa questão do mau humor, porque me parece que quando a gente trata o mau humor, me permite fazer uma leitura lacaniana do humor, porque até então eu trouxe a leitura freudiana, né, do humor, muito baseada na última parte do xiste e na parte no que Freud, no que foi pregnante para mim na leitura de Freud, né? Agora, no que diz respeito ao trabalho que Lacan faz, no seminário 5, depois no seminário 19, se não me engano, e que o Millet retoma em vários momentos, por exemplo, na Clínica Irônica, né? No texto dele, Clínica Irônica, no livro Variações do Humor, é quando a gente pode pensar que o cômico estaria numa vertente imaginária, né, da relação do A à linha, quando a gente pensa o xiste, né, como seria a relação simbólica. E isso é complicado a gente dizer, porque o raciocínio nosso é sempre borromeano. Claro que você vai encontrar o RSI ali junto em todas as situações. Mas se a gente puder falar de pregnância, a gente diria que não é possível um xiste entre duas pessoas. Aí você está no campo do cômico. O xiste, ele requer como passe a terceira, a dimensão do terceiro, né? Porque é aquele que faz o xiste, aquele que é o objeto do xiste, mas nada disso adianta se não tiver o terceiro, que é o outro, né? E uma das coisas, assim, a mesma É uma coisa que o outra pai. leitura do Batse numa criança, né? Isso, exatamente. Então, era ótima sua observação, porque o que eu tratei nesse trabalho, eu e os colegas tratamos nesse trabalho que eu referi para vocês, que quem quiser ler está lá no site da 28ª Jornada da EDP Bahia, foi que essa estrutura de três, né, ela é quase que a estrutura, como é que eu vou dizer? Não é padrão porque a gente não trabalha com a generalidade, mas vamos lá. O Batson numa criança precisa do terceiro elemento, o xiste precisa do terceiro elemento, é isso que faz do xiste uma formação do inconsciente, ao qual a gente não põe nem o humor nem o cômico. O xiste é uma formação do inconsciente, tal como é o sonho, tal como é o sintoma. Se a gente pensar nos sintomas contemporâneos, como o bullying, por exemplo, o bullying, ele só é um bullying quando ele tem o terceiro, porque tem aquele que se oferece sem o saber, né, a sofrer o acosso, aquele outro que é o acossador, mas tem a plateia, né? Tem os colegas que não concordam, mas que ficam calados
calados, vendo, né? E o passe, o que que é o passe? Uma estrutura tripartite, quer dizer, tem o passador, o passante e o cartel do passe. Isso tudo é interessante, então, tem várias, né, várias situações em que a gente pode ver a importância desse terceiro elemento. É justamente aí, nessa ideia do terceiro elemento, que o Miller vai fazer a diferença. Isso é porque o livro está aqui na minha frente. Que vai fazer a diferença entre o humor e a ironia. Porque o humor não necessariamente precisa ter três. Porque o humor, ele nos leva de cara com o real. O humor pode ser, sobretudo em sua manifestação do mau humor, uma manifestação do real. Eu chego já para dizer isso, para falar um pouquinho do mau humor. Mas essa dimensão do terceiro, ela é importante, porque na ironia, por exemplo, o que que faz a diferença entre a ironia de um esquizofrênico, né, e o humor? É porque não tem a dimensão do outro. Então, na ironia, advém daí, inclusive, o comentário de Lacan que o louco é um homem livre, né? Livre, dentre outras explicações possíveis, porque é livre do outro, mas é livre do discurso, tem uma outra relação com a linguagem, enfim. Então, essa seria uma, uma diferença interessante, mas que nos leva ainda a ter que precisar como que a gente pode pensar a ironia no campo da neurose. Porque é diferente a ironia da neurose do que na ironia do psicótico, né? E aí o Miller comenta isso e eu achei muito interessante que o final da análise, não precisa nem chegar ao final, mas um avanço, né? Um bom percurso de análise, ele requer que ao final você tenha uma certa dose de ironia, porque quer dizer exatamente a queda do grande outro. Que eu Acho que acho que tem a ver um pouco com a comédia, né? Com essa passagem da tragédia para a comédia é que você comédia. dizia. Inclusive, eu Exatamente. lembrei de uma frase do Woody Allen que ele diz que a diferença entre a tragédia e a comédia é o tempo, Hum, porque a tragédia se estende, ela se perpetua, e aí vem o coro, e depois o coro volta, e a comédia ela tem o rápido, né? isso, Você, que é a ela te contingência. pega, é a contingência, ela te pega, né? Você não fica Exatamente. esperando a comédia. Exatamente. Você não programa um riso. Isso, Você não programa... sim. O humor, ele tem algo que é da ordem da contingência. Porque a gente não programa quando vai fazer uma coisa. Às vezes, como eu faço, né? E muito isso, assim, de vez em quando, eu próprio me assusto. O que eu falei, né? Porque é, de fato, a instantaneidade do real, né? Isso que me pareceu, que me tomou quando a gente foi estudar a dimensão, né, da diferença do cômico, repetindo, do xiste e do humor. O humor está nesse tempo da imprevisibilidade. A coisa mais difícil que eu tive para explicar foi como que você sabia que chegou ao final? Eu não sabia, né? Não, não se trata desse tipo de saber, né? É quase como se Bernardino fala de um relâmpago, né? De algo que, né? Mas é muito rápido. Por isso, no espaço de um lapso, Lacan fala: o inconsciente não admite amigos, não tem companheiro, não tem S2, né? É o cessar, que é a expressão francesa, né? Do é isso, naquele momento, né? E você veja que um minutinho depois eu saio da sala, vou, passo o final de semana e volto lá para, né, ter certeza que eu terminei. Aí já é tudo, né, é o amor. Isso aí já é a dificuldade de abrir mão mesmo do laço libidinal. E eu só estou pensando isso agora que eu falei com vocês. Por que que eu voltei, né? Por que que eu voltei lá? Seria quase que para despedida, né, o grande final. Então, assim, para falar mais um pouquinho, passar a palavra a vocês, caso queiram perguntar, a dimensão do mau humor, porque aqui, enquanto eu falava com vocês, pelo viés da instantaneidade, da contingência, eu pude me dar conta desse tangenciamento com o real que o humor permite. Mas o mau humor, né, que o Millet define lindamente, quando as bolinhas não caem
Tem um nome em espanhol que é lindo, mas não me ocorre agora. Em português, que você tem aquele jogo, né, das crianças, que você faz assim e as bolinhas sobem, quando volta elas têm que cair nos pininhos certos, né, nos buraquinhos certos. Quando algo ali sai do programado, o sujeito é tomado, né, de um mau humor, né, que pode chegar até a cólera, né, que são manifestações rápidas, né? Às vezes desastrosas, da pulsão de morte, né? Do gozo no mau humor, né? E aí você vê nitidamente a presença do real. Quantas e quantas vezes a gente vê o desastre que a pulsão de morte promove porque ela desfaz laços, né? Hoje, Então, Tânia, eu retomei um trecho da Catherine Milot naquele livro A Vida com Lacan. Eu estava procurando uma frase dela que eu li muito tempo atrás e queria fazer uma releitura, e aí eu encontrei ela dizendo assim que você falou que a bolinha cai e não encaixa, que cada vez que alguém perguntava para o Lacan o que é esse, afinal, esse real, Lacan, que você inventou, ele dizia assim: o real é quando o pininho não encaixa, isso aí. E- né? Então é esse desencaixe mesmo, né? Exatamente. Esse desencontro, esse desencaixe. Isso aí. E que promove a ira do sujeito. Tem uma Uhum. colega nossa, a Ana Lídia Santiago, ela traz um episódio de cólera no passe dela, que é muito interessante, porque vai nessa progressão do mau humor, podendo chegar até a cólera. E ali a gente vê, né, que como o mau humor tangencia, como e ele trata isso em televisão, né, quando ele vai falar do Caio Saber, não, é Caio Saber em português, né? Que ele está fazendo uma série, né? Ele vai falar do ennui, que é o tédio, e que são as paixões do Parleto, né? Que são as paixões que envolvem não só o que encobre, mas envolve o gozo. Então, acho que isso mais ou menos assim, algumas ideias que eu fui tentando articular, né? A questão que vocês me perguntaram, né, do percurso analítico com o humor, com o que eu venho estudando. Eu acho interessante isso, né? Porque quando você também traz do humor como esse tratamento, me faz lembrar justamente do que o Miller vai propor como um termo alegria lacaniana, que é Hum, justamente poder consentir com um bem dizer, né? Ele está isso, ligado, ele não faz oposição, né, à tristeza, mas justamente está do lado do bem dizer. isso, Então, nesse sentido, é, o humor ele é como um tratamento, né, do real, carrega uma uhum, relação com essa alegria lacaniana e com o bem dizer. isso. E com essa questão da transferência de trabalho, porque para onde que vai, né? Para onde que vai esses anos todos que você dedica a um trabalho da transferência? Vai para a transferência de trabalho. Foi você que fez um comentário com a Ana logo que a gente começou falando sobre alegria, a Licene fala agora da alegria lacaniana, mas você fez algum comentário sobre a alegria também, porque tem uma coisa no final de análise que é da ordem de uma satisfação, e um dos nomes, né, dessa satisfação pode ser justamente essa alegria, né? Mas eu tenho uma pergunta sobre isso que eu quero te Não é fazer. felicidade, não é felicidade, Isso, é alegria. exatamente. É alegria porque está ligada justamente ao Gaio Saber, né, que tem a ver com é, saber sobre, com consentimento com a castração, digamos assim. Tem um modo de escrever o Gaio Saber, né, que é o G savoir, junto, né, com C cedilha, que aponta isso. Quer dizer, é o saber no lugar da verdade, que é o que se alcança no final de análise, né? Ali onde você tinha um ser, que eu sou, é assim que a gente chega na análise, né? Não, porque eu sou assim mesmo, meu pai era assim, isso é meu, é assim, o ser, isso vai caindo, né? No lugar dessa verdade absoluta. O que vem é o saber, e o saber enquanto o quê? Enquanto uma verdade com estrutura de ficção. Então, essa alegria, ela aponta para uma nova relação com o saber. Isso.
Porque daí né? faz sentido pensar essa inibição que se dissolve, né? Que aí é Isso. uma outra relação com o saber que É. se escreve para O você. que não quer dizer que não tem os restos. A cada vez que me convidam para fazer um podcast, eu tenho que sair lendo de novo, tenho que ir articulando. E a cada vez que pedem para escrever um texto, eu não acredito, eu vou ter que escrever, eu não gosto de escrever, porque aí volta, enfim, né? São os Sim. restos. Isso é interessante a gente poder falar também. Mas, Tânia, o que que muda então? Cada vez que agora te chamam, o Eu não que é? recuo. É o tempo, sim, mas além de não recuar, né, da decisão, o tempo também é diferente? O que é diferente é que quando eu acabo tudo isso, que as coisas saem razoavelmente bem, eu dou risada. Eu, eu fico, meu Deus do céu, não é possível que eu continue tendo a mesma tragédia, só que ela não me paralisa, mas Sim, ela me faz rir, entendeu? De tudo sim. isso e continuar, né? E continuar avançando. Ela permite, sim, talvez o tempo no sentido que, né, ao tempo que eu vou me consumindo, eu vou também trabalhando e fazendo Trabalhando as Você coisas. não se perpetua, né, nessa Não, eu não fico ali coisa. parada mais naquele sofrimento. Ah, não, porque o outro pode, eu não posso. Eu posso ser assim mesmo. Aí vai, eu junto É tudo. o o termo da moda, né? Vem o pensamento intrusivo, mas você não se deixa, É, né, exatamente. dominar por ele, né? Agora, por que que eu falei dos restos? Porque eu acho que eu vejo alguns colegas, eu vejo efetivamente, pega o computador e vai, escreve, não facilita. Isso para mim seria ideal, né? Essa coisa assim de rapidamente. Não, 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 não. Não, né? Eu sou rápida no fazer, eu sou rápida no articular e coisa e tal, mas no escrever fica sempre os restinhos sintomáticos. Mas o que que muda? Voltando à sua pergunta, Cauana, aquilo que era um enorme sofrimento, né? Aquilo que era da ordem de uma verdade, não é para mim. Eu não, isso, né? Isso muda, né? Já não tem mais. Então, o que que uma análise propõe? Não é transformar ninguém da água para o vinho. Eu não acredito em mudança de gosto. Eu sempre discuto isso. Eu acho que há ajustes, né? Que há justamente bricolagens, que há invenções, né? Para que você sofra menos. Mas os restos ficam aí fazendo barulho. Os restos não são silenciosos, né? Onde tem silêncio, não tem a alegria no sentido da satisfação, né? Do que salvar. E aí Então, e volta, voltando né? para a Eu alegria, ia perguntar, você ia retomar a não, que questão eu da ia. felicidade? Porque Exato, que eu porque acho que é assim, importante isso, né? exato, e me tocou, Tânia, assim, para contextualizar, eu escutei uma fala, eu não fui para Flip, mas eu escutei a fala da Rosa Monteiro, que é uma escritora que eu adoro, e ela é uma escritora muito divertida. E assim, quando a gente lê os livros dela, tem um livro dela que, inclusive, que eu amo de paixão, que é muito engraçado, que chama A Louca da Casa. E Então, ela tem um traço do humor. Não é uma coisa fabricada, produzida, sabe? Ela não se esforça. E ela estava falando que apontam para isso numa das questões na mesa da Flip, e ela faz uma diferença entre alegria e felicidade. E ela diz assim: a alegria é uma coisa que eu tenho. uhum, E aí ela fala assim de que não é porque ela tem que ela não vai às vezes precisar se esforçar para manter essa alegria, para não perder isso que é valioso para ela, mas que não é uma coisa que ela fica buscando, buscando, buscando. E eu fiquei pensando um pouco se na busca incessante pela felicidade, que é uma das questões contemporâneas, né, do século XXI, da pós-modernidade, essa busca incessante por uma felicidade que então vai aparecer e que vai me tirar do buraco e que vai resolver meu sintoma, se a gente justamente não se defende da alegria. uhum. Como que você pensa essa diferença? Eu acho eu acho que a alegria ela anda de mãos dadas com
com a contingência. Você não programa, né? Eu escuto isso a todos, de vários colegas, de várias partes do mundo. Como você é alegre? A primeira vez que eu comecei a escutar isso, eu falei assim, o que será que é isso que eu transmito? Que não é, em absoluto, assim, calculado, né? Porque a felicidade, ela ficou cheia de valores, né? Sobretudo na contemporaneidade. Ela é marcada, ela é compassada, digamos assim, porque tem que ter, tem que. Então, eu acho que a felicidade pode muito bem ser vista como um dos nomes do super-eu, porque ela tem que, é a máxima do super-eu. A Exato. alegria, né? A alegria, É um ela instante. ela é um Tem a ver com. instante, exatamente, ela é instantânea, ela aparece, né? Uhum. Ela está na possibilidade, inclusive, eu vou ser um pouco pueril, mas tem a ver comigo também, que é você rir das bobagens, né? Quer dizer, você conseguir ver, né? Digamos, uma pequena alegria no momento, numa coisa assim, né? Às vezes eu sorrio, eu digo alguma coisa do meu próprio pensamento. Não é um riso imotivado do louco, né? Digamos assim. Uhum. É um riso porque alguma coisa, né? Eu vi a criança. Você veja, o Licene mesmo, eu fiz uma no domingo. Eu saí de uma peça. Eu fiquei tão tomada, até um pouco, eu falei, a única criança que eu conheço em São Paulo, que eu não conheço, diga-se de passagem, é o filho de Licene. Você tem que trazer seu filho aqui, porque de fato foi uma coisa linda, inusitada. Então é isso, né? Então, assim, foi o meu aniversário, né? Ontem, então eu digo, não, eu quero ir fazer alguma coisa de arte, né? E aí eu fui assistir o cartel, não, o cartel, ó, o Cordel Encantado, né? Porque, olha como são as coisas. Eu ouvi a Regina Casé dizendo assim: dizem que é para criança, mas qualquer adulto vai se tomar. Eu falei, é aí que eu vou, né? E aí consegui os ingressos e fui, foi a coisa mais maravilhosa. E eu saí tão alegre que eu liguei para ela e falei: você tem que trazer o seu filho, que é muito lindo, né? Então eu Aham. definiria assim, que a alegria é essa coisa, né? Que depois dali peguei minha bolsa, fui-me embora fazer uma outra coisa. A felicidade, isso tá no texto, isso tá, eu acho que está em Tem Clínica te- Irônica. Não, tá em televisão também, né? Está em televisão, mas Quando o Lacan vai esse de dizer que o sujeito é feliz, né? Ele é na sempre feliz, pulsão. né? Na Ele é pulsão. feliz na pulsão, ele é feliz na satisfação, Uhum. né? Ele é feliz, ao meu ver, nesses arranjos, né? Mas não é nessa coisa programada. Isso. Então, assim, Cauana, voltando à sua pergunta, para mim, o elemento tempo é quem faz a diferença da felicidade e da alegria, né? Porque a alegria é irmã do instantâneo, da contingência, que é, né, aquilo que marca o final de uma análise. Então, Maravilhoso. e que Maravilhoso. tem a relação com o saber, né? Com a mudança Sim, na relação com o saber. Sim. O saber que adquire que adquire uma conotação, não é conotação, adquire a natureza de uma ficção, né? Uhum. É uma das coisas que é a natureza dele, a gente que não sabe, né? Que uma análise é E um que como a alegria se transmite, não se ensina. exatamente, e isso. não se alcança, né? Uhum. Porque a felicidade é isso, né? Para ser alcançado, digamos E assim. tem alguma coisa da alegria que também, né, é solitária, porque isso, né, também tem uma coisa incompartilhável quando se É. experimenta esse instante de alegria, Uhum. né? É. No riso, o riso pode ser, né, de alguma maneira compartilhado ali, mas É. tem alguma coisa que toca o corpo na alegria É. que não é partilhável, né? Por isso que pode ser eleita, desculpe, mas que pode ser eleita a dimensão de uma paixão do Parlett, Uhum, né? Porque é um afeto que afeta o corpo, digamos assim, sim. né? E que ela só tem Tânia, esse valor porque justamente ela não é o tempo todo, ela não É. ela é contingencial, porque senão seria um Ela não é inferno também ser, encomendada. né? Né? Imagina A ser feliz, felicidade hoje parece que não é ser, encomenda. É. ser alegre o é, tempo exato. todo. Hã? Não, É. que a felicidade é uma encomenda, É, É. né?
Mas eu queria só te contar, que eu acho que eu nunca te falei. Quando você veio para a jornada aqui em Curitiba, houve uma conversação, né? Uma discussão de caso, que acho que foi antes Da da sua jornada conferência. começar. Isso, e nós fomos, né? Eu e Licene estávamos lá e tudo. E você escutou o caso do Leonardo, o caso do Oscar e fez seus comentários. E o modo como você falou daquilo que você escutava, o modo como você leu os casos, foi de uma vivacidade tão grande, tão diferente de, às vezes, que a gente escuta uma transmissão da psicanálise engessada, dura, densa. E o modo como você falou foi tão vivo. E acho que agora, ouvindo você, eu posso nomear como alegre, não porque o caso era alegre, mas porque você estava alegre de estar ali, e porque eu acho que você é alegre com a psicanálise. Quando acabou, eu me lembro que eu olhei para a Licene e falei assim: eu quero o telefone dela, porque eu quero fazer uma supervisão. E Olha, nunca mais te larguei. E eu queria te contar que foi justamente esse traço, assim, sabe, disso que você transmite, que agora, ouvindo você, eu posso dizer que é de uma alegria com a psicanálise, é. que me fez te procurar. Olha, tá vendo? Que Só. bom. Isso aí. E isso que você traz foi trabalhado na jornada aqui da Bahia, que o Bernardino comentou sobre entusiasmo. Uhum. É um nome também que a gente pode chamar Sim, de alegria com a causa analítica, né? Sim. Quando você é tomado entusiasmadamente, né? O entusiasmo é um nome absolutamente psicanalítico, né? Uhum. sim, E, e assim, para a gente, uma outra coisa importante também que tem a ver com a paixão, né? Porque em uma das minhas sessões, é, foi muito interessante, eu estava em Buenos Aires nessa época e eu falava, né, para o analista que eu só sabia fazer as coisas assim de modo muito apaixonado, mas naquele momento eu ainda estava muito tomada pela coisa imaginária, enfim. Ele fez uma intervenção e disse: paixão é seu nome, né? E aí, a partir daí, eu fui poder trabalhar a relação com a compaixão. Então, assim, para concluir essa primeira pergunta que você me fez, veja como a artista contemporânea tem um fio, que eu disse, que foi, o que mudou? Como é que foram os meus encontros com a psicanálise? Essa sessão foi uma virada, quando eu fiz a diferença de que uma coisa é você trabalhar com paixão, junto, a palavra compaixão, e outra coisa é você trabalhar com paixão, né? Então, a possibilidade de fazer esse trabalho foi isso que mudou. Esse foi, digamos assim, um encontro marcante com a psicanálise, afinal de 30 anos de análise. Que você transmite a cada vez que você fala. A Que bom, paixão. a sem paixão. dúvida. Muito Tânia, obrigada, muito Tânia. obrigada. Nossa, foi Ai, lindo te ouvir, foi muito bom. para que fique bonito. Façam aí agora o Já trabalho de ficou, edição. já tá. Já tá. Ah, que bom, que bom. Um beijo. Um Muito beijo, obrigado. obrigada. Para mim é de fato uma emoção, né? E um entusiasmo, uma alegria poder transmitir a psicanálise, sempre. Um beijo. Até a Beijo. próxima.